Hora da entrevista do dia, com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a aprovação do Fundeb na Câmara, indefinições do MEC e o futuro da educação no país. Eu converso com Pedro Cunha Lima, que é deputado federal do PSDB da Paraíba, presidente do Diretório Estadual do partido e presidente da Comissão de Educação e também do Instituto Teotônio Vilela. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Cumprimentar a todos que acompanham a TV Gaveta. Bom, e vamos falar então do Fundeb, não é? Qual a sua expectativa a partir disso? O projeto ainda vai ter que ser discutido pelo Senado, mas foi considerado aí uma grande vitória para a educação do país, não é? Ficou uma questão mal resolvida politicamente do lado do governo, que considera também uma vitória, mas eu queria saber do ponto de vista da educação, da sua expectativa. Uma imensa vitória, Denise. Um dos principais problemas do Brasil é que a gente é uma federação que concentra recurso no governo federal, portanto, o ente federativo que mais tem recurso é a União, e a gente distancia a União da educação básica, que é o início de qualquer trajetória escolar. Então, isso é cruel para qualquer país que quer enfrentar desigualdade. Até hoje, 55% das crianças com 8 anos, na última avaliação nacional de alfabetização, não conseguem ler adequadamente. E o Fundeb existe justamente para isso, para fazer esse novo Pacto Federativo da Educação. A complementação da União, que era de 10%, ou seja, o Fundeb, 90% no desenho atual, vem de recurso municipal e estadual, mas a gente sai de 10% para 23%, ou seja, mais do que dobra a complementação da União, aproxima o governo federal da educação básica, foi um importante passo que nós demos na Câmara dos Deputados. E o Fundeb tem um desenho que vai permitir que os municípios recebam mais recursos, que haja uma distribuição mais eficiente, e isso ajuda a reduzir carências, não é? Exatamente, exatamente. E o município, que é o ente federativo que menos arrecada, voltando à história de como é desenhada a nossa federação, e é o responsável pela educação infantil. É por isso que menos de 30% das nossas crianças mais pobres estão em creches, possuem vaga de creche. O PNE, Denise, que é o Plano Nacional de Educação, tem em sua meta 1, a primeira meta, até 2024, ampliar para 50% das crianças com 3 anos com vaga na creche. E a gente não consegue bater essa meta, por quê? Porque a responsabilidade é do município, o ente federativo que tem menos recurso. Uma outra inovação do texto aprovado pela Câmara é colocar uma vinculação de 5% do recurso novo, em termos de complementação do Fundeb por parte da União, obrigatoriamente na educação infantil. Essa foi uma grande conquista de uma área esquecida há muito tempo no nosso país. É a formação de base mesmo, né? A formação de base, o investimento no começo da vida, a primeira infância. Eu sou um militante da primeira infância e tem duas frases que norteiam nós que acreditamos nesse investimento no começo da vida. A primeira é: se você mudar o começo da história, você muda a história toda, a história completa. Então, a gente está no Brasil, eu falei de 55% das crianças com 8 anos que não conseguem ler adequadamente. No Nordeste, Norte e Nordeste, esse percentual é ainda maior. Então, você tem que ter sorte, dependendo de onde você nasce, você precisa ter sorte para poder ter o direito de aprender a ler. Essa é a realidade do Brasil, porque o poder público fracassa e fracassa muito. A segunda frase é: se o Brasil salvar uma geração, essa geração salva o Brasil. Então, investir na educação infantil, no começo da vida, na primeira infância, é fundamental. Agora, deputado, não é apenas uma questão de recursos, né? Nós temos visto uma desorganização muito grande no Ministério da Educação, trocas sucessivas de ministros. Eu queria saber se dessa última troca agora o senhor está mais confiante em relação ao que poderá acontecer, a atuação do governo federal na área da educação. É importante quando você menciona, Denise, que não é só recursos, porque no Brasil a gente tem uma falsa dicotomia, que é dizer: ou tem recurso demais na educação, ou recurso suficiente, e basta fazer uma gestão melhor, ou então basta aumentar o financiamento, que automaticamente você vai ter um retorno melhor. A rigor, essas coisas não se misturam. O Brasil falha nos dois eixos. A gente tem um subfinanciamento da educação, e a média de investimento por aluno no Brasil
é menos da metade da média da OCDE, dos países que compõem a OCDE. Então, essa história que o Brasil já investe suficientemente na educação é mentira. Existe um subfinanciamento imenso da educação aqui e a gente precisa aprimorar a gestão, realmente. Para aquilo que a gente coloca, o resultado educacional não vem na mesma proporção. Eu tô pelo menos mais otimista porque o governo deu o primeiro passo, Denise, que foi trocar o ex-ministro Weintraub. Foi um atraso muito grande. Eu falo de uma posição de alguém que quer colaborar, então não quero ficar criticando o governo em tudo. Agora, um ministro que está ali para ficar fomentando polêmica, para ficar polarizando do ponto de vista ideológico o debate toda hora, gravando vídeo com guarda-chuva para postar em rede social. É evidente que isso não entrega resultado. A gente tem uma agenda robusta de educação para debater formação, valorização do professor e por aí vai. Então, um primeiro passo foi dado. O novo ministro, o ministro Milton, assume fazendo uma fala que traz uma esperança no sentido de cuidar dessa agenda técnica, né, de compreender que o Estado é laico e que é preciso entregar resultado colocando foco naquilo que importa. Agora, tem que esperar as posições dele, né? Tem que esperar um pouco mais para poder avaliar com mais segurança o que é que vem pela frente. Agora, deputado, ainda tem muita gente que acredita na questão ideológica determinando a qualidade ou não do ensino aqui no Brasil. Toda a discussão em torno de Paulo Freire, aliás, o ministro Weintraub, ele estimulou demais esse tipo de discussão. Como é que o senhor vê isso? Como é que se pode estabelecer, de fato, as prioridades para a educação, deixando de lado essas questões ideológicas, partidárias, religiosas? Veja só, Denise, a gente habita um país que, como eu falei, ainda não tem vaga na creche. Tem escola sem banheiro no Brasil, tem escola sem coleta de esgoto, tem escola sem internet. No Brasil, a gente tem uma péssima formação do professor. Tem curso de pedagogia, Denise, que quem faz na graduação faz por pura e simples apostila. Você apenas recebe apostilas, você não assiste nenhuma aula, nem videoaula. A gente tem uma carreira do professor pouquíssimo atrativa, é um professor pouco valorizado, né? O jovem brasileiro não quer se tornar professor. A gente não tem um currículo, né? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que foi aprovada recentemente, ainda não foi implementada. A gente não tem um Sistema Nacional de Educação, que é a instância de articular o governo federal com os governos estaduais, com os governos municipais, que a educação é feita nas 3 esferas federativas. Eu estou dizendo tudo isso para demonstrar, escola em tempo integral, um outro dado, apenas 11%, né, das escolas no Brasil são em tempo integral. Escola em tempo parcial é algo que só existe no Brasil. Eu estou dizendo tudo isso, Denise, para mostrar que definitivamente o problema da educação pública brasileira não é Paulo Freire. Paulo Freire, você faz um debate, eu respeito muitíssimo a trajetória de Paulo Freire, mas alguém pode dizer que ele não contribuiu em nada e não é ruim ter ideologia. Ideologia é importante, é legítimo. Agora, você não pode transformar o debate educacional brasileiro com toda essa agenda que eu coloquei, você não pode substituir isso por dizer que Paulo Freire que destruiu a educação brasileira. Isso é muito precário e a gente precisa enfrentar essa tendência de polarizar o debate em tudo. Agora, deputado, essas diferenças, desigualdades que você estava destacando, isso tudo ficou muito mais explícito em função da pandemia, que aumentou a desigualdade, e tem o desafio agora do retorno às aulas, em que condições que isso irá acontecer, tanto do ponto de vista de segurança para a saúde de todos os envolvidos, como do ponto de vista de qualidade de ensino mesmo, de recuperar terreno perdido. Perfeito, Denise. Quanto maior a desigualdade, mais difícil se faz essa travessia da pandemia, sobretudo porque muitas das alternativas para lidar com a pandemia exigem um mínimo posto para todo mundo. Internet, por exemplo, se a gente fala de ensino híbrido, né? Escolas com tamanho maior para poder seguir protocolos, né, de distanciamento, né? Eu ando muito e visito muita escola, tem muita escola que tem sala sem janela, sala escura, pequena, apertada. Então, tudo isso impõe um desafio ainda maior, que se justifica ainda mais colocar mais dinheiro, mais investimento em educação. Claro que precisa haver uma boa gestão, mas a gente atravessa um momento muito duro e fica ainda mais preocupante quando a gente vê o MEC fazendo uma propaganda como aquela que aconteceu sobre o Enem,
quando o ex-ministro Weintraub ainda lá dizia que não precisava adiar a prova porque Enem é competição, é meritocracia, e você vê o MEC fazendo uma propaganda que, apesar da dificuldade, estude pela internet, pelo livro, estude, e quem não tem internet? Então, se o poder público, que existe para passar a mensagem de que vai fazer essa travessia em conjunto com os mais vulneráveis, sequer consegue passar a mensagem correta, é realmente muito preocupante. Agora é colocar todo o foco e atenção para, com criatividade e com senso de prioridade, atravessar um momento tão difícil. Agora, a mudança de posição do governo em relação à votação do Fundeb seria uma mudança de fato de posição também em relação à educação, porque a votação foi de 492 a 6, não é? Nós tivemos ex-parlamentares que apoiavam o presidente votando contra. A Bia Kicis até perdeu o cargo de vice-liderança do governo na Câmara, exatamente por ela ter votado contra, e o governo puxou para ele essa vitória. Isso indica que ele vai apoiar no Senado, que mudou de posição? Eu espero que sim. Eu acompanhei muito de perto, né? Na condição de presidente da Comissão de Educação, eu tive, ao longo desses últimos 2 anos, acompanhando o debate em torno do Fundeb. O Fundeb, Denise, foi votado na terça. Na segunda-feira, eu participei de uma reunião com integrantes do governo, o ministro Ramos e outros líderes partidários do governo, da base do governo, e lá ainda se falava em colocar no máximo 15% de complementação. Se falava em incluir os inativos, se falava em começar o adicional em 2022, se falava num teto de 70% para pessoal, quando mais de 80% dos municípios brasileiros já investem mais de 100% do Fundeb para a folha. Então, durante todo esse processo, o governo atuou muito mal na discussão da construção do Fundeb. Agora, uma coisa eu reconheço: no dia da votação, o governo teve um papel fundamental para a aprovação do texto. O governo apoiou maciçamente, né, o texto final, e que seja um bom indicativo que o governo continue nesse caminho correto de priorizar a educação. O Senado vai ser um bom lugar para a gente ver se a postura será a mesma. Conversei com Pedro Cunha Lima, que é deputado federal pelo PSDB da Paraíba, presidente do Diretório Estadual do partido, presidente da Comissão de Educação e do Instituto Teotônio Vilela. Deputado, muito obrigada, uma boa noite. Que agradeço a você, Denise, e a todos que nos acompanharam. Boa noite a todos. Vocês.